Bom, a eletrização de um corpo, de um objeto, de uma substância, um material, nada mais é do que o desequilíbrio entre as cargas contidas nesse corpo. A gente parte lá do princípio de que toda substância ela é neutra, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, caso haja um desequilíbrio entre essas quantidades, o corpo estará eletrizado, ou positivamente ou negativamente. Tranquilo? Dentro desse assunto de eletrização, a gente tem basicamente três modos, de eletrizar um corpo ou material, que é o processo de eletrização por atrito, por contato ou por indução. Certo? Vamos começar? Vamos falar aqui sobre o processo de eletrização por atrito. Bom, quando a gente esfrega duas substâncias entre si, substâncias essas, materiais esses diferentes, esses dois materiais vão se eletrizar com cargas elétricas de módulo igual, porém de sinais opostos. Durante o processo, um dos materiais perde elétrons e o outro ganha. Este processo é o que chamamos de eletrização por atrito ou efeito triboelétrico. Tranquilo? Na imagem aqui, o que a gente pode ver, eu vou chamar isso aqui de primeiro momento, isso aqui de segundo momento. Bom, a gente tem aqui dois materiais, uma barrinha de vidro e um tecido, um tecido aqui, uma toalhinha de seda, O que acontece aqui, quando a gente atrita, quando a gente esfrega esses dois materiais entre si, ao final desse processo, a gente vai chegar aqui na situação 2, o que a gente pode observar é que os dois materiais estarão eletrizados com cargas elétricas de módulo igual, isso é, em mesma quantidade, porém com sinais opostos. Então esse é o processo que chamamos de eletrização por atrito. Então nesse caso, o vidro vai ficar com as cargas positivas e o material, o tecido ali de seda, vai ficar com as cargas elétricas negativas. Bom, tal relação entre os dois materiais atritados ali, para a gente saber qual que vai ganhar ou qual que vai perder elétrons, existe uma tabela de afinidade eletrônica que vai, falar para a gente, vai mostrar para a gente a relação entre esses dois materiais, para saber qual que vai ficar eletrizado positivamente e qual vai ficar eletrizado negativamente após o atrito. Essa tabelinha é a chamada tabela triboelétrica, desse processo aqui triboelétrico. Bom, então o que acontece? Os materiais eles estão listados aqui, de cima para baixo aqui. A gente pode começar a fazer a leitura aqui da pele humana seca e descendo tranquilo até lá, até Teflon. O que essa tabela vai dizer é que dois materiais dessa tabela, o que vai acontecer é que após o atrito, o material que está na parte de cima dessa tabela vai ficar com as cargas positivas e o que está logo abaixo vai ficar com a carga negativa. Será que a gente consegue encontrar aqui vidro e seda? Do exemplo da imagem, vamos ver aqui vidro e aqui seda. Bom, é verdade, Então, o vidro ficou com as cargas positivas e a seda com as cargas negativas. Pode a seda ficar com carga positiva? Pode sim. Basta que ela seja atritada com o material que está abaixo dela, na tabela triboelétrica. Por exemplo, vamos ver aqui seda e papel, por exemplo. Então, nesse caso, após o processo de eletrização por atrito, a seda vai ficar com a carga positiva e o papel com a carga negativa. Tranquilo? Essa tabelinha triboelétrica ajuda a gente bastante. Vamos passar aqui para o próximo slide. Bom, agora a gente tem a eletrização por contato, Quando um corpo condutor eletrizado é colocado em contato com outro corpo condutor neutro, parte da carga do corpo eletrizado é transferida para o corpo neutro. Assim, ambos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Bom, o que acontece aqui? Basta que você encoste, um material com outro. No exemplo aqui da imagem, a gente está considerando corpos condutores, corpos que têm a facilidade ali para fazer a transferência dessas cargas elétricas. Então,
Ambos, ao final desse processo, vão ficar eletrizados com cargas de mesmo sinal. Vale salientar a proporcionalidade do tamanho dos corpos em relação às cargas. Bom, o que acontece aqui? A gente tem essa situação aqui, ó, vamos considerar essas duas esferas metálicas. Uma é carregada, né, eletrizada positivamente, e a outra menorzinha, né, a gente pode observar essa proporção, é uma esfera menor, que após o contato, aqui o contato acontecendo, ambas vão ficar eletrizadas com cargas de mesmo sinal. Então, ao final, aqui era neutra, aqui primeiro momento, aqui o segundo e aqui o terceiro momento. A carga, o corpo que era neutro, observa como ele fica. Ele agora está eletrizado com a carga de mesmo sinal do corpo condutor que já estava eletrizado. Então, após o contato, fica dessa forma. E a proporcionalidade dita é que, se essas esferas fossem iguais, né, a gente teria a divisão, né, entre o somatório das cargas entre as duas esferas, se elas fossem iguais. Então, por isso, a gente salienta aqui a proporcionalidade entre o tamanho dos corpos em relação às cargas. Beleza? Vamos progredir aqui. Bom, então aqui a gente vem para o princípio da conservação de cargas, né? Vamos observar o que foi dito agora há pouco através desse conteúdo aqui. O contato entre dois corpos favorece a troca de cargas. Beleza. Mas ele não altera o somatório delas. Isso quer dizer, não vai surgir uma carga do nada, né? Não vai surgir uma carga repentina ali que você não sabe de onde veio. Então, o contato vai favorecer a troca das cargas, mas não vai alterar o somatório delas. Tomemos como exemplo o disposto na figura. A figura aqui. Temos duas esferas de metal, A e B, já eletrizadas. Então, a esfera A e a esfera B já eletrizadas, né? A esfera A está com a carga positiva de 12 e a esfera B, menorzinha, vale salientar o tamanho também, está com a carga elétrica de menos 4. A carga total Q do sistema é o somatório de Q1 mais Q2. Então, a carga total do sistema, dada em Coulomb, vai ser igual ao somatório, né, de Q1 mais Q2. Nesse caso da figura, isso aqui vai entregar para a gente o quê? 12 mais menos 4. Ou seja, 12 menos 4. Isso aqui vai ter como resultado 8 carguinhas, né, positivas. Esse seria o nosso Q total, carga total, que é igual a 8, é o somatório entre elas. O que observamos após o contato, então novamente aqui momento 1 e aqui momento 2, o que observamos é que o corpo A ficará com carga mais 5 e o corpo B com carga mais 3, comprovando que a soma das cargas não se altera. Então 5 mais 3 vai resultar em 8. Observe que a divisão das cargas acontece desse modo por conta da esfera P ser menorzinha, né? Então, caso as esferas fossem idênticas, a gente teria aqui essa fórmula a ser aplicada, onde a gente teria 8 sobre 2, 2, a quantidade de esferas idênticas, caso fossem idênticas. Então, a gente teria que cada esfera estaria eletrizada com a carga de mais 4. Beleza? Vamos progredir aqui. Bom, agora a gente tem, né, o terceiro processo de eletrização, que é o chamado eletrização por indução. A indução eletrostática é um fenômeno de separação de cargas elétricas de sinais contrários em um mesmo corpo. Lógico, um corpo, né, um material, a substância, vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, quando você faz a indução sobre esse corpo, vai haver uma separação entre essas cargas. O corpo que induz, né, um objeto ou um material é chamado de indutor. E o corpo que sofre a indução é o chamado induzido. Então, vamos para a imagem aqui. Ó. Na imagem, há uma esfera P, a gente consegue vê-la aqui, previamente eletrizada, né, carga elétrica positiva, e uma esfera, né, idêntica aqui, né, aparentemente, neutra, uma esfera S neutra, igualmente condutora.
Quando as esferas são aproximadas, a carga positiva de P, observe esse corpo aqui, está com carga positiva, vai agir, aqui primeiro momento, aqui segundo momento, vai agir como indutora, né? Essa esfera, esse corpo aqui eletrizado, vai ser o indutor, e o corpo induzido vai ser o corpo S. Então, quando faz a aproximação, a carga positiva da esfera P vai atrair os elétrons contidos na esfera S, que inicialmente está neutra, causando o processo chamado de indução e a separação das cargas de S, aqui nesse segundo momento. Então, quando a gente aproxima aqui as duas esferas, olha o que acontece. Acontece uma separação na esfera S, onde do lado esquerdo fica um aglomerado de cargas negativas e do lado direito um aglomerado de cargas positivas. O que faz total sentido, né? Pelo fato de as cargas positivas da indutora, da esfera P, repelirem as cargas positivas do corpo induzido. Então, olha que legal. Faz total sentido, né? Vai atrair aqui, por indução, as cargas negativas da induzida S e vai afastar, por consequência, as cargas positivas, que são iguais à da indutora, né? Vai afastar as cargas positivas da induzida S. Então, a gente vai ter um aglomerado de cargas negativas de um lado da esfera S e do outro lado um aglomerado de cargas positivas. Esse é o nosso processo de eletrização por indução. Observe que não houve contato, né? É bom a gente perceber isso. Tranquilo? Vamos passar aqui. Bom, se conectarmos a esfera induzida S, a nossa esferinha aqui, a Terra, através de um fio condutor, observe aqui um fio condutor conectado à Terra, esse símbolozinho ali é a simbologia do Terra, né? A atração exercida pelas cargas da indutora P fará que elétrons subam pelo fio Terra. Então, a atração que ele está falando é de uma força existente aqui, ó, entre as cargas positivas da indutora e as cargas negativas da induzida. Vai haver uma força aqui de atração. E quando você conecta aqui a sua induzida ao Terra, então os elétrons da Terra vão subir, né, causando um desequilíbrio na esfera S, que até então era neutra. Observe, ela estava apenas com a separação das cargas, né, ali no seu corpo. Então, no segundo momento aqui, ela vai ficar eletrizada negativamente. E aí a importância de você fazer o que a gente chama de isolamento, né? Você isolar esses corpos, né, que estão sofrendo ali uma eletrização. Senão você vai acabar influenciando no processo que ocorre. Tranquilo? E aqui na segunda figura, aqui até com o nomezinho aqui, figura D, é a mesma coisa. O mesmo acontece se a gente tocar na esfera induzida S. Então, os elétrons do nosso corpo seriam atraídos por conta da indução que está em curso. E a esfera S, dessa vez sim, ficaria eletrizada negativamente também. Beleza? Porque você geraria ali um desequilíbrio entre as duas cargas componentes da nossa induzida S. Beleza? Vamos avançar aqui. Deixa eu apagar. Pronto. E bom, daí, né, surge a força elétrica, que a gente já falou algumas vezes, né? Ela vai ser de atração ou de repulsão a depender do sinal das cargas envolvidas nesse processo. A atração ou repulsão das cargas vai gerar uma força entre elas. Utilizando o mesmo exemplo de indução, percebemos o surgimento de uma força F1 entre as cargas positivas da esfera P, indutora, e das cargas negativas da esfera S, a induzida. E também uma força F2, aqui na imagem dá para a gente ver, né? A grandeza vetorial, força F1, e aqui a nossa força F2. Nesse caso, gerado essa força F2 por conta da repulsão, né? Enquanto a força F1 é a atração entre positiva da indutora e negativa da induzida, a força F2, essa daqui, vai ser causada pela carga positiva da indutora e pela carga também positiva da induzida, né? Os iguais se repelem. Tranquilo? E eis o surgimento da força elétrica
que é um tema também dentro da eletrostática que a gente vai estudar através da lei de Coulomb. Tranquilo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.